Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre a nova versão do software em Vivo Dental, agora na companhia Osteoid Incorporated, que é uma subsidiária, né, uma spin-off da Anatomage, que é a companhia que originalmente desenvolveu em Vivo. Especialmente para essa nova geração de tomógrafos de mais alta definição, né? Com Dicons mais pesados. Nesse caso aqui, a gente está vendo um voxel de 0,2 milímetros, né, de tamanho de voxel, e o equipamento que foi utilizado para essa aquisição é um Praxion Explorer. Então, aqui a gente tem a clássica janela aqui ou tela, né, por assim dizer, das reformatações multiplanares. A gente pode criar aqui uma sessão customizada, né? Eventualmente, a gente pode visualizar a, as vias aéreas que eu já fiz a captura numa outra aba, né? A gente vai mostrar mais para frente. Então, sempre nós vamos ter uma coluna lateral aqui do lado esquerdo e uma barra de ferramentas aqui acima que vai se adaptando conforme eu vou vendo novas telas, né? Então, aqui o Volume Render tem uma série de recursos, né, de filtros muito bonitos. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, ah, mudar para um fundo branco, né, para destacar, para destacar a imagem, né? E aqui a gente então tem, ao mesmo tempo, o volume, a morfologia esquelética, né? A gente tem aqui o tecido mole, a gente tem a reconstrução de vias aéreas com volume e área de maior estreitamento. Aqui a gente fez o traçado do canal mandibular, para ver o nervo mandibular e ver situações aí onde há por exemplo, aqui, né, esse terceiro molar aqui, se para ser extraído, a situação aqui requer, né, inspira algum cuidado. E uma outra ferramenta que eu acho bem interessante é essa aqui para o pessoal da Otorrino, né, que a gente pode fazer uma visualização em um clipping coronal, e aí isso pode ser utilizado pelo pessoal da Otorrino para visualizar a cavidade nasal, né, os seios da face, ver se tem algum desvio de septo, né, e por aí vai. A gente pode trabalhar aqui as imagens para poder melhorar. Então, um outro recurso que eu acho bem interessante é a possibilidade da gente... Deixa eu só voltar para o fundo escuro, para destacar aqui, da gente navegar nos cortes em cima do volume 3D, né? Que pode ser bem útil aqui. Por exemplo, se a gente quer visualizar alguma estrutura em particular, por exemplo, o côndilo, né? A relação do côndilo com a fossa e por aí vai. Aqui nós temos os arcos, né, os cross-sections. Nós temos aí essas curvas de orientação que podem ser, a gente pode usar uma régua, né? Que podem ser feitas uma para cada arco, né? Arco superior aqui e aqui o arco inferior, né? Que aí eu consigo ter uma visualização mais otimizada de cada arcada, né? E com uma série de layouts de visualização. Inclusive eu posso até customizar de, de maneira a me atender no dia a dia, tá? É possível criar um corte coronal panorâmico,
né? A gente pode, aqui também é necessário fazer uma curva de orientação e aí a gente pode também utilizar uma série de filtros aqui para poder visualizar. Para quem necessitar, é possível criar uma teleradiografia em norma lateral frontal, simulando o que aconteceria na técnica original, né, com o erro inerente de magnificação ali, né, dos raios, né, e aí também vários filtros. A aba de implante é muito interessante, né? Aqui nós estamos vendo a densidade óssea, né? Então, se eu, por exemplo, brincar aqui, colocar um implante ali no seio, a gente vai ver ele ficar vermelho, porque aqui está bem, né? Não tem, não tem osso. E aqui a gente tem uma qualidade bem melhor. Aqui nós temos uma grande biblioteca de implantes de várias marcas, a gente pode eventualmente aumentar aqui ou diminuir tanto o diâmetro quanto o comprimento, né? E aí a gente também pode tirar aquela janela da densidade óssea e ter mais uma vista aqui. E aí a gente pode, opa, ok, a gente pode ir aqui para a aba das coroas, das próteses, né? E a gente pode daí então trabalhar essa coroa, eu posso desenhar essa coroa conforme a minha necessidade, e eu posso sobrepor um modelo de STL aqui, né, um modelo digital, para facilitar o posicionamento dessa coroa. Então, nós temos uma série de recursos que podem ser práticos mesmo no dia a dia para quem faz esse tipo de fluxo. E, eventualmente, dá até para exportar aqui as restaurações em um formato STL. E usar mesmo, né? E fazer uma impressão disso, né? Uma fresagem disso, para poder criar, por exemplo, um provisório, enfim, até mesmo uma coroa. A via aérea é uma das ferramentas mais interessantes por conta dessa escala de cores. É, pode ser utilizado em medicina do sono, otorrino, odontologia do sono, né? Em pesquisas. A gente tem aqui a possibilidade de fazer um fly-through, que é como se fosse uma endoscopia aqui, né? E aqui a gente tem uma janela de endo, também bem interessante. Aqui eu já fiz a medição aqui a gente consegue acompanhar aqui o trajeto do canal do conduto radicular, né? E aí nós temos uma série de visualizações aqui que podem ser obtidas para quem utiliza, né? Imagina com um Daikon de mais definição ainda, né? O resultado disso, como que ficaria, né? A janela de ATM também é bem interessante, né? A gente tem aqui a possibilidade de visualização em 3D dos côndilos. A gente está ajustando aqui essa orientação dos cortes, traçando sobre o longo eixo do côndilo, né? Da cabeça da mandíbula. E eu também posso fazer um corte coronal, se eu quiser ver em uma outra vista, né? Pode ser muito útil também. Então aqui ó, nós estamos vendo um côndilo que está um pouco fora do lugar aqui, né? Tá, ele deveria estar, né? O conceito mais aceito de relação cêntrica seria a posição mais superior, anterior e medial da cabeça da mandíbula, né? Está um pouco desviado. Aqui a gente não tem como mostrar, mas é uma janela muito útil que a gente pode fazer sobreposição de Daikons aqui para ver, por exemplo, o resultado de uma cirurgia, um tratamento ortopédico.
Aqui nós temos uma aba com uma série de vídeos explicativos, isso para quem faz clínica é muito interessante, né? Na parte de clínica geral, na parte de orto, na parte de cirurgia, né? Então, é bem feito esse vídeo explicativo, né? Que você pode mostrar para o paciente como é que funciona. A galeria é muito útil porque todas as imagens que eu quiser capturar, eu posso jogar ali para a galeria, por exemplo. ah, Vamos ver aqui na articulação. Eu venho, View, Capture to Gallery, e aí eu escolho a vista, dou um OK, e ele vai lá para a galeria, né? Agora nós temos aquela imagem que eu acabei de salvar. Eu não vou entrar em detalhes em todos os módulos adicionais, mas pelo menos o 3DA, que eu acho que é extremamente interessante, vale a pena, porque a gente tem aqui a possibilidade de utilizar uma foto 3D a partir de uma foto convencional por 2D mapping, né? O wraparound, que é uma técnica que estica, literalmente estica aqui a foto do paciente no volume 3D, ou a gente pode usar um OBJ mesmo, uma foto 3D real, né? E aí a gente pode utilizar, vamos mostrar aqui uma coisa bem interessante, utilizar o recurso do em vivo, que é de fazer uma demarcação automática dos pontos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem, para uma cefalometria 3D, a gente tem aqui, ó, eu posso ligar e desligar os pontos, né? Eu posso ligar e desligar as medições, vocês estão vendo ali, né? Vamos ligar todas aqui. Aqui e aqui, nessa aqui é a análise de máquina-mala, mas a gente pode desenvolver a análise que a gente quiser, nós estamos trabalhando nisso, inclusive, mas hoje a demarcação de pontos é feita de forma automática. Isso aqui é uma coisa que eu acho bem interessante, que são os planos de referência que a gente pode colocar, né? Por exemplo, eu quero ver a inclinação, o ângulo entre o plano mandibular e o plano maxilar, né? Tanto esse ângulo, como aqui, por exemplo, o ângulo entre o plano sagital mediano e um desses planos, e por aí vai. Então, nós temos inúmeros planos de referência, né? Dá para utilizar aqui de várias formas, e linhas de referência também. Tá? E aí é possível fazer uma cirurgia, né, ortognática, uma osteotomia, e uma visualização dos movimentos e dos segmentos ósseos. Por exemplo, aqui nós estamos avançando, né, para simular, e o que isso repercute no tecido mole, né? Por exemplo, vou transformá-la numa classe 3, né? E por aí vai. Então, esse eu mostrei, na verdade, 5% do que o software tem, mas dá para ter uma ideia das abas, né, e dos recursos para esses novos tomógrafos de alta resolução, ok?